quero convidar você a abrir a sua Bíblia do texto do Evangelho de Mateus, capítulo 3. Mateus, capítulo 3. Nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 10. Como estávamos há pouco de pé, nós vamos ficar sentados mesmo. Texto acerca da pregação de João Batista. Naqueles dias, apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizia: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Porque este é o referido por intermédio do profeta Isaías: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Usava João vestes de pelos de camelo e um cinto de couro. A sua alimentação eram gafanhotos e mel silvestre. Então saíam a ter com ele em Jerusalém toda a Judéia e toda a circunvizinhança do Jordão, e eram por ele batizados no Rio Jordão, confessando os seus pecados. Vendo ele, porém, que muitos fariseus e saduceus vinham ao batismo, disse-lhes: raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não comeceis a dizer entre vós mesmos: temos por pai a Abraão, porque eu vos afirmo que destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. Já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada ao fogo. Nessa noite, a minha oração é que nós possamos compreender, a partir desse texto, algumas questões muito fundamentais, primordiais, não somente na vida daquele que prega o Evangelho, mas também na vida daquele que serve a Deus. Amém. Afinal de contas, como culto de missões, às vezes a gente busca trazer algo que seja propício à lembrança dos obreiros, aqueles que já estão no campo, aqueles que têm servido a igreja local. Mas todos nós temos a responsabilidade de pregar, todos nós temos a responsabilidade de levar o Evangelho, seja a quem for e em que tempo for. Mas para isso é necessário relembrarmos algumas verdades, não só hoje, mas sempre. E nessa noite, a partir desse texto, Mateus 3, de 1 a 10, essa noite eu quero levá-los a refletir acerca de algumas questões que fazem parte do cotidiano de quem prega o Evangelho. Eu espero que muitos de nós, se não todos nós, façamos essa atividade nas nossas vidas. E quais são as questões que eu quero levar você a refletir nessa noite? Primeiramente, a responsabilidade. Quais são as responsabilidades que alguém que prega o Evangelho deve ter? Ou que tem? Os seus desafios e a conduta que essa pessoa deve ter. Para tanto, a gente vai se utilizar da pregação e do caráter de João Batista, para que a gente possa extrair lições preciosas para a nossa vida, relativa à missão que Deus nos tem dado todos os dias, para que a nossa vida de fato seja para a glória dele. Primeiramente, o texto nos apresenta naqueles dias. O texto já começa com a expressão naqueles dias. Que dias? Que dias são esses? Qual o contexto do aparecimento de João Batista? Então, se a gente volta um pouquinho, capítulo 2 de Mateus, a gente vai perceber que havia naquele tempo uma movimentação por parte de Herodes para que toda criança abaixo de 2 anos do sexo masculino fosse morta. E por conta disso, foi necessário que José e Maria levassem Jesus para fora da cidade onde eles estavam, que era Belém. E eles fogem para o Egito. E Herodes, a partir do versículo 19, a gente percebe no capítulo 2 que ele havia morrido. Era um momento, então, entre aspas, propício para que eles voltassem. Mas nem tanto. Porque Herodes morre, mas
Arquelau, seu filho, assume o trono. Se Herodes era quem era, humanamente falando, dá para a gente perceber que qualquer pessoa que tivesse passado pela matança dos inocentes há pouco tempo não iria ter tanta confiança assim, que agora o cenário estava muito favorável, porque o seu filho continuaria os seus passos. Então, apesar de a ameaça contra a vida do menino ter cessado, mas a ameaça da presença de alguém da mesma índole de Herodes não havia cessado. Então havia temor sim no coração deles. E José recebe uma orientação do anjo para retornar à terra de Israel. Mas por temor, eles vão para a região da Galileia. Diz o texto que eles vão habitar em Nazaré, para que se cumprisse o que foi dito pelos profetas. Ele será chamado Nazareno. E nessa época Jesus ainda era criança. Se a gente for observar, o decreto era para os menores de 2 anos. Então, imaginemos que Jesus tinha aproximadamente entre 2 e 3. A Bíblia não traz relatos acerca da infância de Jesus até que ele complete 12 anos. E aí a gente entende que ele é encontrado no meio dos doutores, conversando, debatendo e muito mais, ensinando, porque ele estava falando da própria vida, da própria história. Mas imagine, com pouco mais de 2 anos, esse menino já tinha passado, em sua forma humana, por inúmeros desafios. E já tinha algo a nos acrescentar, algo a nos ensinar. Mas passam-se quase 30 anos. E naqueles dias surgiu João pregando no deserto da Judéia. Lembra, a passagem de tempo é muito rápida. Daqui a pouquinho vai ter o batismo de Jesus, ainda no capítulo 3. E a gente sabe que Jesus já tinha seus 30 anos. É batizado, começa o ministério, 3 anos ensinando os discípulos até que ele sobe aos céus, após a sua morte e ressurreição. A passagem é tão rápida que a gente diz de onde surge então João. João surge pregando no deserto da Judéia e ele era somente 6 meses mais velho que Cristo. E a gente olha para o texto de Lucas 1,36 e encontra essa informação. Isabel, tua parenta, igualmente concebeu um filho na sua velhice, sendo este já o 6º mês para aquela que diziam ser estéril. E é muito interessante uma observação que é feita. Hoje, muito se discute a respeito de quando é que começa a vida. No ventre de Isabel, João estremeceu quando dá notícia de que Maria estava grávida. Ou seja, Cristo foi honrado e louvado por alguém que ainda estava no ventre. A vida começa quando Deus diz que ela começa. Ou seja, na concepção. Naquele primeiro momento, João já estava muito antes de estar no ventre de Isabel. Ele já era preparado por Deus, pelo plano eterno de Deus, para que ele fosse o precursor de Jesus. Então, qual a função primordial de João? Ele surge nesse contexto, mas qual a função dele? Servir como precursor do rei de Israel. E aí veja, por que Herodes mandou matar os meninos? Porque havia quem dissesse que viria o rei de Israel. Mas Herodes era quem? O rei de Israel. Então ele não poderia acreditar que as pessoas pudessem dar crédito a qualquer coisa que não viesse da sua boca, porque ele era o rei. Como é que pode vir outro rei se eu ainda estou no trono? É fato que Herodes morre, seu filho assume, e mesmo assim o rei de Israel ainda estava por vir. E quando ele vem, ele de fato assume o seu trono. Ele não estava esperando para inaugurar o seu reino, mas de fato ele vem com o seu reino, ele toma conta de todas as coisas e ele começa a transmitir a mensagem da salvação, a mensagem da verdade. Qual era a atuação de João? O que ele fazia então como precursor de Jesus? Qual a área de atuação?
Ele pregava. E aí por isso que hoje a gente vai falar de questões que são necessárias para quem prega. Mas a área de atuação de João era pouquíssimo promissora, era o deserto da Judéia. Como entender que o propósito de Deus é que eu vá para o deserto? A gente usa popularmente tanto a expressão eu estou passando por um deserto, e não é uma coisa boa. Quando a gente diz que está passando pelo deserto é porque a gente está em uma situação muito complicada, muito difícil, que a gente não sabe como sair. Mas foi no deserto que Deus usou João. Uma área árida que se estende de Jerusalém ao Jordão. Perceba uma coisa muito bonita nesse texto. A área de pregação de João se estende de Jerusalém ao Jordão. A pregação iniciava-se em Jerusalém, mas a pregação leva ao crer. E quem crê e for batizado será salvo. Quem cria era batizado por ele, no Jordão. E isso é maravilhoso, porque a gente entende qual é a finalidade dessa pregação anterior à pregação de Jesus. Muitos precisavam se arrepender, deixar os seus pecados, para que quando Cristo viesse, eles fossem achados dignos do reino, dignos de um reino eterno. E aí, aqui eu encontro pelo menos duas observações que precisam ser feitas quanto ao ministério que Deus nos concede, com base no que foi feito na vida de João. Primeira observação que eu faço nesse primeiro versículo: nós somos chamados para anunciar as palavras de salvação do Rei Jesus, anunciando a sua vinda. Nós estamos aqui para pregar até o dia que Cristo voltar. Amém. A gente pode até tirar férias do nosso trabalho. Enquanto ministros do Evangelho, nós precisamos de férias. Por mais que às vezes as pessoas não gostem, mas somos seres humanos, cansados muitas vezes, por tantas atribuições, é necessário tirar férias. Mas nunca tiramos férias de Jesus. Nem nós, nem ninguém. Aqueles que pregam a palavra, não somente pregam nos cultos, mas pregam com as suas vidas, pregam em todos os lugares que vão. E para isso mesmo, de férias, precisamos estar sempre dispostos a trabalhar pelo reino. É isso que nós devemos fazer com o ministério que Ele nos deu. A nossa grande responsabilidade é anunciar as palavras de salvação do Rei Jesus. O ministério, meus irmãos, não pode ser levado de qualquer maneira. Nós não podemos fazer o que nós quisermos do ministério que Ele nos deu. O ministério da pregação da palavra e do pastoreio, ele nos é confiado. É altamente de confiança o posto que nós temos. A responsabilidade é enorme e nós precisamos compreender que o ministério não nos pertence. Eu tenho um temor muito grande de dizer o meu ministério, porque o ministério é dele. Do jeito que ele deu, ele pode tirar, se eu não for fiel à pregação do Evangelho. E eu preciso fazer exatamente o que ele ordenar, porque foi ele que me chamou. Então, quando João é chamado para estar no deserto da Judéia pregando um batismo de arrependimento, ele foi chamado para fazer a vontade de Deus. Ele não podia dizer, mas Senhor, no deserto? Mas é um local árido, é um local onde passam poucas pessoas, é um local onde talvez as pessoas até passem, mas elas não querem ali permanecer, elas querem buscar outras rotas que possam levá-las a coisas bem melhores, porque no deserto você não encontra nada agradável. Mas as pessoas que passaram no deserto da Judéia, enquanto João estava fazendo o ministério que lhe foi concedido, ali encontraram algo muito agradável, a mensagem de que há sim solução para o pecador. Amém. E nós precisamos também compreender que o ministério não só não nos pertence, como também não pertence à igreja. O ministério também não pertence à denominação, por mais que ele seja vinculado a ela, por mais que ele seja praticado com vinculação a ela, e assim é necessário que seja.
mas não pertence a ela. O ministério quem nos dá é Deus. Os resultados do ministério, os resultados do campo são obtidos por meio de Deus. E a glória por tudo é para Ele. Tudo é dele. Ele dá e Ele tira. Mas se Ele dá e nós somos fiéis, Ele não somente dá o ministério, como Ele dá os resultados, os frutos, para que nós nos alegremos e para que Ele receba a glória por todas as coisas. Amém. Uma segunda observação é que por vezes nós vamos ser levados a campos áridos, como João foi. E a perspectiva de crescimento ou de melhora nem sempre vai existir. Às vezes você vai ser lançado num campo onde as pessoas vão dizer: olha, se pelo menos continuar do jeito que está muito bom. Se pelo menos mantiver o trabalho, já é uma grande vitória. Porém, nós devemos entender que não vai depender de nós se o campo cresce ou se o campo melhora. Não depende da nossa presença. A nossa presença não é essencial ao campo. Se eu não estiver, eu estou. A presença essencial ao campo é a presença de Deus. Até porque, se eu não for fiel na pregação do Evangelho e na minha atuação ministerial, aí sim o campo sofre. Mas antes que ele sofra muito, Deus tira. Porque a sua obra não só não pode parar, mas ela tem que avançar. E para avançar, precisamos ter pessoas fiéis àquilo que nos chamou. Eu tenho que entender que eu prego, mas vem outro e discipula. Vem outro e colhe alguns frutos, por mínimos que sejam, mas colhe. Mas quem promove o crescimento é Deus. Nós precisamos compreender dessa maneira. Aparentemente a obra vai mostrar inúmeras dificuldades: idolatria, pessoas duras, muitos pecados incrustados naquela congregação, mas não interessa. Nós vamos, com essas aparentes dificuldades intransponíveis, se nós dependermos única e exclusivamente de Deus, nós vamos passar por todas elas. Como Paulo disse a Timóteo, na sua segunda carta, capítulo 2, versículo 1: Tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. Dependa dele, faça o que ele mandar, e ele se responsabilizará pelos resultados. Até porque os resultados não são para a sua glória, são para a glória dele. Amém. Qual era o teor da pregação de João Batista? Versículo 2: Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. O teor da pregação de João Batista era: arrependei-vos. Eles estavam falando para pecadores. Qual o teor da nossa pregação? Venha para Cristo e você ficará rico? Venha para Cristo e todos os seus problemas acabaram? Venha para Cristo e você vai ter uma vida muito melhor do que a que você já tem? E isso é muito difícil de pregar para pessoas que já têm uma vida muito regalada. O teor da nossa pregação deve continuar sendo o mesmo. Na missão que nós temos, a palavra não muda, porque o Deus que nos chamou também não muda. Infelizmente, os desafios também vão mudar. Ainda vai ter muita gente precisando dessa palavrinha: arrependa-se, 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 enquanto é tempo. Deixar o pecado. Arrepender-se é deixar o pecado, mas não é deixar o pecado ali no canto, para quando eu sentir saudade dele eu correr atrás. É deixar com total aversão. Eu não quero mais, eu não suporto mais. É uma mudança de natureza que nós vamos ter. Quando Cristo entra de fato na nossa vida, nós passamos de um viver de total dependência do pecado, porque aquilo nos traz prazer, para uma vida de total dependência dele, porque o nosso prazer agora vai ser meditar na sua palavra de dia e de noite. Nós precisamos nos voltar para Deus com confiança na sua misericórdia e pensar exatamente o que é que nós queremos fazer
depois do nosso arrependimento? O que é que nós precisamos fazer depois que nós nos arrependemos? É só se arrepender, vir para a igreja e viver o resto dos nossos dias como se nada acontecesse? Não. É resolver de uma vez por todas viver em plena obediência à sua vontade. Mas Senhor, é para ir para o deserto. Imagine que João dissesse isso a Cristo. Dissesse isso ao Senhor em oração. Eu entendo que a tua vontade é boa, mas para o deserto? Qual a finalidade de me mandar para o deserto? Por mais que a gente não veja hoje quais serão os frutos, a finalidade é a glória de Deus. E se a finalidade é a glória de Deus, nós temos que fazer o que é o certo, o que é o justo. Não interessa qual vai ser a nossa limitação. E vamos ter várias. Não interessa se a casa que a gente vai habitar não vai ser das melhores. Não interessa se o nosso sustento também não vai ser um dos melhores. Não interessa se como missionários nós não vamos ganhar o mesmo que sendo bancários, sendo empresários. O que interessa é que nós nos dediquemos à promoção da glória de Deus. Atos 26, 18 a 20 diz: para lhe abrires os olhos e converteres das trevas para a luz, da potestade de Satanás para Deus, a fim de que recebam eles remissão de pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Pelo que, ó rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial, mas anunciei primeiramente aos de Damasco e em Jerusalém, por toda a região da Judéia, e aos gentios que se arrependessem e se convertessem a Deus, praticando boas obras dignas de arrependimento. A pregação, primeiramente, vai nos servir para nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Conscientes do que somos e do que precisamos abandonar, vem duas questões primordiais para a verdadeira conversão: arrependimento e fé. Sem arrependimento e fé não tem verdadeira conversão. A fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. E a palavra de Deus nos diz o que é necessário para aqueles que têm fé: arrependam-se, arrependam-se, arrependam-se. O reino está próximo. Essa era a mensagem de João. Praticar boas obras dignas de arrependimento. Quem se arrepende não volta a praticar. Quem tem remorso volta, mas quem se arrepende não volta a praticar. Aí a gente não pode se ancorar simplesmente no texto de 1 João 1,9. A gente peca reiteradas vezes na mesma coisa. Aí diz: não, mas se eu confessar o meu pecado, eu sei que ele é fiel e justo para perdoar os meus pecados e me purificar de toda injustiça. Mas eu continuo pecando. Então eu não me arrependi. Eu até confessei, mas eu não me arrependi. Aquele que confessa e deixa, alcança a misericórdia. É isso que é arrependimento. É confessar, entender que está errado, é abandonar, entendendo que daquilo dali vai depender a glória de Deus nas nossas vidas, fazendo a sua vontade e não a nossa. Quando ele diz o reino está próximo, o reino dos céus está próximo. Em outros evangelhos vai ser utilizado o reino de Deus. Ele pode significar tanto que ele está muito perto, como também que ele já chegou. O termo vai ser apropriado para descrever a vida do reino que já havia sido iniciada com a chegada de Jesus na terra, mas ainda estava parcialmente cumprida, aguardando a morte e a ressurreição e a ascensão de Cristo. Em outra realidade, essa realidade em outro sentido também está para acontecer. Nós estamos esperando a sua segunda vinda. Mas o reino está próximo, o reino da terra. Mas o reino de Deus aqui na terra já está iniciado. Nós precisamos compreender que já fazemos parte da família de Deus, que já somos membros do exército do Rei Jesus.
mas ainda não fomos transformados completamente. Ainda não experimentamos a plenitude da sua glória. Ainda não estamos totalmente libertos das tentações. Por isso é necessário batalhar, é necessário estar ancorados nessa palavra, para que nós não venhamos a desfalecer ou nos desviar do propósito que nos foi colocado. Versículo 3 diz: porque este é o referido por intermédio do profeta Isaías, voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor e endireitai as suas veredas. O ministério preparatório de João tinha sido profetizado por Isaías mais de 700 anos antes. Isaías 40, versículo 3, mesmo texto: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai no erro vereda ao nosso Deus. João era a voz. A nação de Israel, espiritualmente falando, era o deserto. Seco, árido. Um povo, muitas vezes, de dura cerviz, que se afastava de Deus, levantava-se um profeta: voltem-se para Deus. Se desviava de Deus, levantava-se um profeta: arrependei-vos e voltem-se para Deus. E como é difícil convencer o povo de Deus a permanecer fiel quando algumas dificuldades surgem, ou pior, quando algumas facilidades aparecem. Mas a pregação deve ser a mesma: arrependei-vos, o reino está próximo. João pregou ao povo para preparar o caminho do Senhor pelo arrependimento e pelo abandono dos pecados, para endireitar as suas veredas, removendo da vida das pessoas qualquer coisa que fosse empecilho para o domínio completo de Deus. Quando você é convertido, quando a palavra é fielmente pregada, quando um ministro do Evangelho faz de forma cabal, de forma perfeita o seu trabalho de evangelista, o que é que você começa a compreender? O meu coração não pode ter mais espaço para determinadas coisas. O homem natural não consegue compreender o que Filipenses 4,8 diz. Que o que deve entrar no meu coração e no seu coração é simplesmente o que é verdadeiro, o que é puro, o que é amável, o que é de boa fama. Se alguma virtude há, isso ocupe o nosso pensamento. Então, a pregação do Evangelho, a pregação de arrependimento e de abandono do pecado, é justamente para que as pessoas que o escutam possam compreender que determinadas questões devem ser totalmente abandonadas, porque o domínio do nosso coração, depois que ele entra, é totalmente de Deus. Nós não podemos entregar os nossos 50% para Deus, nossos 30% para Deus. Ele não vai aceitar nem 99,9%, ele quer os 100%. É entrega total. Porque se não for entrega total, também não há total conversão. Se não há total conversão, não existe meio crente e não existe meia subida para o céu. Precisa ser de uma vez por todas. Precisa ser integral, total. E esse homem, no versículo 4, é mostrado como ele se apresentava para aquelas pessoas. E isso também é fantástico nesse texto. Como é que o ministro do Evangelho deve se apresentar às pessoas? Usava João veste de pele de camelo e o cinto de couro. A sua alimentação era gafanhotos e mel silvestre. Talvez lendo o versículo isoladamente você diz: eu não vou fazer a mesma coisa, nem preciso. Mas é o que está por trás dessas atitudes que nós precisamos fazer. Ele usava um cinto de couro para cingir as roupas externas, que eram soltas, em túnicas. Eram roupas soltas, precisavam desse cinto. Mas não eram roupas chamativas. Eram roupas comuns, que qualquer outra pessoa utilizaria. A roupa solta, com aquele cinto de couro a cingi-la, não chamaria atenção para a figura de João, porque ele poderia ser qualquer um de nós. Quando ele aparecesse ali no deserto, qualquer um dos viajantes se identificaria com ele, porque todos estavam usando o mesmo tipo de roupa.
Mas ele se alimentava de gafanhotos e mel silvestre, ou seja, um homem que vivesse no deserto não ia hesitar em comer inseto. Isso é claro. E os gafanhotos contavam entre os alimentos considerados limpos. Lembre-se que dentro da realidade do judaísmo, Levítico 11, versículo 21 e 22, a gente vai perceber que existia algumas normas, as leis chamadas dietéticas. Alguns alimentos eram considerados impuros e não poderiam ser consumidos. Graças ao que veio depois de João, a gente não tem mais esse tipo de lei. Apenas a lei moral fica, mas a lei cerimonial e a dietética passa. Olhando para isso aqui, hoje nós não vamos comer gafanhotos, porque existem como alimentos limpos. Todo mundo sabe que comer gafanhoto é uma coisa fora de cogitação, a não ser para as pessoas da Ásia, que de vez em quando comem alguns insetos. Mas não é nossa realidade. Por conta disso, não há problema algum. Mas entenda que o fato aqui não é comer gafanhotos, e nem mesmo comer um alimento considerado limpo pela lei dietética. Mas o fato é que os alimentos, as roupas e o modo de vida simples de João eram um protesto visual, visível, contra o mundanismo e os prazeres daquele mundo. Ele olhava para as pessoas e sentia que elas eram muito mais mundanas, muito mais dadas aos prazeres e às riquezas do que qualquer outra coisa. Ele vinha com uma mensagem de abandono de pecado e entrega total a Deus. E muitas vezes o nosso pecado não é porque nós não matamos, não é porque nós matamos. Tem gente que diz: eu não pequei porque eu não matei, eu não pequei porque eu não roubei. Você está pecando porque você está mentindo. Todos nós pecamos. Todos nós somos pecadores. A idolatria é um pecado. A avareza é outro pecado. Colocar outra pessoa que não Cristo como primeiro lugar nas nossas vidas é um enorme pecado. Aquelas pessoas, quando se abraçavam com as facilidades do mundo, quando elas se abraçavam com o próprio mundo, porque amavam o mundo e não a Deus, elas pecavam contra Ele. Hoje, quando nós olhamos muito mais para aquilo que esse mundo apresenta, e o mundo tem muita coisa bonita para nos apresentar, nós pecamos contra Deus. Aquele que quer se fazer amigo do mundo se configura inimigo de Deus. Se você quer viver só pelas facilidades desse mundo, só pelas coisas boas que Ele pode lhe oferecer, mas você despreza o ensino do Senhor, você despreza a disciplina do Senhor, você vai perceber que no final das contas, o caminho que você achava que era muito bom vai te levar para a morte. O que João representava? Um homem que não se preocupava com nenhuma das coisas que as pessoas se preocupavam. João estava preocupado com os enfeites que seriam colocados no templo? Não. João estava preocupado com os camelos que seriam comprados por determinado empresário de Jerusalém? Não. João estava preocupado com o banquete que seria ofertado para ele quando ele fosse batizar pessoas no Rio Jordão? Não. Na realidade, ninguém nem oferecia nada a ele. Ele estava preocupado em promover a palavra de Deus. Ele estava preocupado em fazer a vontade de Deus. Ele estava preocupado com o destino eterno de muitas pessoas. E nós, enquanto pregadores do Evangelho, estamos preocupados com o quê? Temos que estar preocupados com o destino eterno, nosso e dos outros. Temos que estar preocupados com a firmeza do Evangelho, nossa e dos demais. Temos que estar preocupados com aquilo que fazemos, se realmente estamos fazendo o que Deus quer, ou o que nós achamos que deve ser feito. No ministério, não se pode fazer o que funciona. O ministério é pragmatismo. Temos que fazer aquilo que glorifica. Temos que fazer aquilo que louva, aquilo que honra a Deus. Na mente de muita gente, talvez aquilo não funcione, mas Deus vai fazer funcionar, se for para a glória dele.
João não se preocupava com coisas passageiras que outros queriam tanto observar. O seu entendimento acerca das realidades espirituais deve ter feito muita gente pensar: eu tenho tudo, mas eu sou tão pobre. Esse homem não tem quase nada, mas ele é rico, porque ele tem a Deus. Isso, quando a gente vai observando a história passando, a gente chega até uma igreja inteira que recebe a seguinte carta: eis que eu reputo você como pobre, cego e nu. Não é isso que a gente quer ouvir, não é isso que a gente espera receber como qualificação, mas para isso a gente não pode se empalhar com as coisas dessa vida. A gente não pode querer muito aquilo que todos querem. Nós não somos todo mundo, nós somos o povo de Deus. E aqui eu quero trazer duas observações. A nossa dieta deve ser balanceada, já que falamos da alimentação de João. O texto fala dos alimentos físicos, e eles são importantes para que a gente se mantenha saudável, principalmente para servir melhor a Deus do ponto de vista da durabilidade do nosso corpo terreno. Se você não tiver uma dieta balanceada, você vai ter muitas doenças, e com doenças a sua vida útil vai sendo diminuída. E aí não adianta dizer: Senhor, quando eu ficar curado disso, aí eu vou começar a te servir de novo. Foi você que procurou. Não foi o diabo que colocou comida no seu prato para que você ficasse fraco e não servisse a Deus. Foi você que procurou. Você precisa ter cuidado com o corpo que Deus lhe deu. A sua dieta deve ser balanceada. Mas eu quero chamar a atenção para a nossa dieta espiritual. Como obreiros, como pastores, como servos do Senhor em geral, servir numa seara tão imensa com tão poucos trabalhadores dispostos a realmente enfrentar todas essas questões. Nós precisamos, de fato, ter uma dieta espiritual balanceada, nutrindo daquilo que há de melhor na teologia, nutrindo-nos, abastecendo-nos da palavra verdadeira para a nossa própria edificação e para a edificação do corpo de Cristo. Como é que você quer que os ouvintes da sua pregação sejam alimentados se você não tem se abastecido com essa dieta espiritual? Como é que você quer que a igreja de Deus seja nutrida na palavra verdadeira se você tem buscado o que é falso? Como é que a gente vai crescer forte se a nossa dieta é totalmente fraca? Não é de sopa rala que o povo de Deus se alimenta. Tem que ser de alimento sólido para suportar os dias maus. Segunda questão: nós fomos chamados para mostrar a graça de Cristo aos homens e promover a sua glória. Para isso nós fomos chamados, mostrar Cristo. O que a gente faz, o que a gente tem, o que a gente veste, o que a gente come, não pode bloquear as verdades divinas aos olhos dos homens. O que deve aparecer não é minha roupa de marca. O que deve aparecer não é meu carro do ano. O que deve aparecer não é a minha mansão, até porque eu não a tenho. O que deve aparecer é Cristo quando eu prego. Que em nossa pregação vejam a Cristo e que a nossa figura passe amplamente despercebida. Você pode esquecer meu nome hoje. Você pode esquecer da minha figura hoje. Mas que aquilo que nós estamos pregando fique no seu coração. É isso que importa. Você pode nem lembrar qual foi a pessoa que ministrou no último culto de missões. Mas se você lembra o que ela pregou, ele fez exatamente o que deveria fazer. Eu não sei quem era a pessoa, eu não sei que roupa ela vestiu, eu não sei nem que Bíblia ela levou para o culto, mas eu tenho certeza que ela pregou exatamente essa palavra e eu guardei no meu coração. E ela está frutificando no meu coração. Que ele cresça e que a gente diminua. Versículos 5 e 6
Diz: então saíam a ter com ele Jerusalém, toda a Judéia e toda a vizinhança do Jordão, e eram por ele batizados no Rio Jordão, confessando os seus pecados. A gente hoje, quando fala muitas vezes na realidade da igreja brasileira, a gente fala que precisa de um avivamento. Alguns citam até uma nova reforma, porque a coisa está muito absurda em alguns locais. Se é para vir um avivamento para a igreja evangélica brasileira, é esse aqui. Avivamento é sair pulando por todo canto, como se a gente tivesse perdido o controle dos próprios membros, e a gente não sabe o que está fazendo. Avivamento é entender que o meu coração é de Deus e que os pecados da minha vida têm que ser todos abandonados. Esses homens escutavam a pregação e saíam correndo atrás dele. Eu quero escutar mais sobre esse Jesus. Eu quero entender qual o propósito dele na minha vida. Eu quero entender como é que eu posso viver para que eu tenha todas essas bênçãos que são faladas na palavra dele, e para que eu não seja alvo da sua ira. E essas pessoas eram batizadas e confessavam os seus pecados. Não dá para ser nova criatura com pecado velho. Não dá para viver em novidade de vida olhando para o passado, olhando sempre para o retrovisor para saber: o pecado ainda está ali, qualquer coisa eu vou para ele. Não olhe. Não olhe. Olhe para frente. Olhe para Cristo. Amém. Olhe para a cruz de Cristo. É dali que veio a nossa vida. O pecado tem que ser abandonado. Nós temos que nos arrepender, se quisermos de fato que a vida eterna seja uma realidade para nós. E aí, o povo saiu em massa de Jerusalém, de toda a Judéia, toda a circunvizinhança do Jordão, para ouvir João. Mas era para ouvir João mesmo? Será que aquelas pessoas saíam para ouvir o homem que vestia roupas soltas e um cinto de couro e que comia gafanhoto e mel silvestre? Não, ninguém estava interessado na figura de João, estava interessado no que saía da boca de João. As pessoas hoje não podem estar interessadas nos nomes dos ministros do Evangelho, na eloquência dos ministros do Evangelho, mas naquilo que eles pregam, o Evangelho. Se as pessoas tiverem de correr atrás de nós, que seja por aquilo que nós falamos acerca da palavra, por outra coisa não. Aquelas pessoas queriam ir atrás de João e dizer que de fato elas estavam preparadas a partir daquilo que elas ouviram e daquilo que aconteceu no coração delas, para dar toda a fidelidade e obediência ao rei. As pessoas estavam indo atrás dele para dizer: João, nós sabemos no que temos pecado, nós queremos confessar os nossos pecados, nós queremos viver para este rei. A mensagem que foi passada eles entenderam, foi gerada fé no coração deles, e essa fé que foi gerada no coração deles foi tão genuína que os batismos seguiam-se às profissões de fé. Será que hoje a gente conseguiria pregar, entender que alguém creu, imediatamente batizar? A gente hoje tem muito mais temor de chegar a esse ponto, porque nem sempre é aquele que diz crer e vem a ser batizado tem total consciência do que é uma vida de fidelidade ao rei. Infelizmente, a realidade hoje, para algumas pessoas, não generalizo, eu vou deixar para me batizar mais para frente. Eu ainda sou muito novo. Pode ser que eu venha a me desviar, dar uma quedinha temporária. Talvez eu dê um passeio no mundo e depois eu volto. E se eu já estiver batizado, eu vou ser disciplinado. Aí eu vou deixar mais para frente. Não pense assim não. Pense o seguinte: eu entendo qual é a grande responsabilidade. E eu sei que se depender de mim, eu posso errar. Por isso mesmo eu vou agarrar nas mãos
de Deus. O Senhor vai me conduzir. Eu não vou cair. Até porque, meus irmãos, nós não perseveramos na fé porque queremos. Nós perseveramos na fé porque Ele nos faz perseverar. Essa é a diferença. Porque tem dia que a perna dói, a cabeça está estourando, você está cansado porque trabalhou demais e você não quer vir para a igreja. Talvez nesses últimos meses muita gente disse: que bom, hoje eu vou poder ficar em casa e ainda vou conseguir ver o culto. Que coisa legal, posso até ficar deitado com o celular assim, assistindo confortavelmente. Não foi essa a vida cristã que a gente foi chamado para viver. Nós fomos chamados para viver uma vida de arrependimento, de renúncia, de total fidelidade a Deus, que vai desembocar numa pregação ousada e intrépida do Evangelho, para o convencimento de muitos, a partir da obra do Espírito Santo, e para a salvação de muitos, pelo plano eterno de Deus. Nós somos chamados para isso, não para ficar deitados, olhando a tela do celular, ou às vezes até assistindo a live da live, dentro do local, mas assistindo. Não fomos chamados para assistir, fomos chamados para prestar culto a Deus. Fomos chamados para uma vida de adoração a Deus. O batismo de João é um sinal de arrependimento. Como eu disse, a pregação dele era arrependimento. E o batismo era de arrependimento, como um símbolo de que aquelas pessoas haviam morrido para a antiga vida de gentios. E elas tinham sido purificadas das suas impurezas espirituais. Mas tem algo muito interessante. O fato de que João exigia que os judeus fossem batizados significava que os judeus eram espiritualmente tão impuros quanto os pagãos. Isso vai ficar muito claro nos próximos versículos 7, 8 e 9. A gente não pode se confiar na fé dos outros. Ah, mas meus descendentes fundaram a igreja e eu posso afundar a igreja se minha vida não for de acordo com a palavra. Ninguém vai para o céu pegando na mão de quem já está indo. A salvação é individual. Temos que fazer individualmente aquilo que Deus nos comissiona para fazer. Ninguém vai subir pelo testemunho do outro. Ninguém vai subir pelo trabalho do outro. Você mesmo. Como também ninguém vai ser condenado pelos pecados do outro. Aí ele vai chegar num ponto aqui que é duro, mas é extremamente necessário. E que o ministro do Evangelho precisa lidar com essas questões. Versículo 7. Fariseus e saduceus. Vendo ele, porém, muitos fariseus e saduceus vinham ao batismo, disse-lhes: raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Palavras fortes. Alguém está chegando perto de você, você está pregando, e alguém diz que quer ser batizado, porque compreendeu, bem entre aspas, a mensagem que você pregou. E aí você responde com raça de víboras. Quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Os fariseus eram um grupo legalista, separatista, um grupo que promovia divisões, guardava de modo rigoroso, mas também hipócrita, a lei de Moisés e a tradição dos anciãos não registrada por escrito. Sabe aquilo que a gente fala, isso é regra de homem? É o que eles guardavam. Coisa que vem da nossa cabeça, mas que não está escrito. É regra que eu acho que deve ser cumprida, mas que não é aquilo que de fato Deus requer das nossas vidas. E isso leva muitas pessoas ao engano, mas também a uma coisa deplorável, que infelizmente alguns arraiais evangélicos ainda promovem,
e pessoas adoecem por conta disso. É a chamada teologia do medo. Tudo é pecado, tudo é o diabo. Quando deveria ser, tudo é Deus. Tudo vem dele. Tudo acontece por meio dele. E tudo é para ele. Quando ele olhava para os fariseus, ele olhava para legalistas. E os saduceus quem eram? Eram mundanos. Eram pessoas dadas à política. Eram pessoas que não eram teologicamente ortodoxas. Ou seja, eram pessoas que deturpavam a palavra de Deus. Elas não criam em questões básicas da palavra. Elas não criam na ressurreição, não criam nos anjos, não criam nos espíritos. E aí Atos 23:8 diz: pois os saduceus declaram não haver ressurreição, nem anjo nem espírito, ao passo que os fariseus admitem todas essas coisas. Mas entenda uma coisa: por mais que os fariseus admitissem o que os saduceus negavam, não se tornavam melhores que eles. Eram tão errados quanto. Porque os saduceus eram mundanos e não respeitavam a palavra de Deus, e não eram teologicamente coerentes. Mas os fariseus não viviam o que pregavam. Quem prega errado é tão errado quanto quem não vive o que prega, mesmo que pregue certo. Ou seja, você pode ser teologicamente perfeito, mas se sua vida não for perfeita, então a perfeição passou longe de você. Quando essas pessoas vinham ouvir João, ele sabia que elas não estavam sendo sinceras. Ele sabia perfeitamente que eles estavam indo ali atrás de algo que os livrasse do que eles tinham medo, a ira vindoura. Tem gente que não vem escutar a palavra de Deus porque tem prazer em escutar essa pregação. É porque tem medo de ir para o inferno. É porque tem medo que Satanás toque no seu filho. É porque tem medo que Satanás faça um rebuliço na sua vida e você perca a salvação. Primeira coisa: foi Deus que te converteu, você não vai para o inferno. Tenha certeza disso. Se você foi convertido por Deus, se foi o Espírito Santo que lhe atraiu irresistivelmente pela pregação do Evangelho, você não vai para o inferno. Não valorize essa ideia. Segundo, se de fato foi Deus que lhe deu a vida eterna, você não perde. Você perde coisas que você garante. Mas o que foi garantido pelo sangue de Cristo e pela promessa de Deus não pode ser perdido. Então nós não precisamos vir à igreja porque temos medo do inferno. Nós precisamos vir à igreja porque é nosso prazer vir à igreja. Porque é o nosso dever também honrar a Deus com a nossa vida, com os nossos cantos, com as nossas rendas. É isso. E isso precisa ser pregado, para que as pessoas compreendam que é na sinceridade do coração que Deus vai nos abençoar. Mas Ele não abençoaria pessoas que estavam ali simplesmente para se livrar da ira, mas não tinham sinceridade no coração. E obviamente, instruído pelo Espírito de Deus, João percebia essas coisas. Ele percebeu a verdadeira natureza deles. Os fariseus professavam grande devoção à lei, mas eram corruptos, eram divisionistas, sectários, eram hipócritas, eram virtuosos aos próprios olhos. Era aquele tipo de pessoa que nunca leu o texto de Provérbios, que diz que seja outra boca que te louve. Eles diziam: mas eu sou muito bom, mas não há ninguém que seja bom, senão Deus. Mas eu sou muito justo. Qual a justiça que há em nós, senão a que Deus implanta no nosso coração? Nós não somos justos enquanto homens, mas eu sou muito santo. Será mesmo que existe esse que é tão santo, mas tão santo, que não precise ainda do processo de santificação em sua vida diária, contínua, incessante?
Passa um dia sem ler a Bíblia. Passa uma semana sem orar. A gente cai. A gente esfria. Com isso. Mas com o conhecimento da palavra, não. Isso faz com que a gente tome um novo fôlego. Faz com que a gente volte a entender que precisa honrar a Deus com toda a nossa vida. Raça de víboras. Ele denuncia ambas as classes como raça de víboras. Só queriam escapar da ira vindoura, mas não mostravam nenhum sinal de arrependimento. A pregação dele foi: arrependei-vos, mas eles não queriam se arrepender. E aqui uma rápida observação: na lida, no dia a dia do ministério, a gente vai encontrar vários falsos mestres, infelizmente. Não precisa ser nem a realidade da nossa cidade, do nosso país, falando no contexto eclesiástico. Liga a televisão. De manhã cedo, 6 horas da manhã, em determinados canais, você vai ter uma quantidade imensa de pessoas falando o nome de Deus, mas não estão falando em nome de Deus. A palavra Deus sai o tempo todo da boca deles, mas o que não sai da boca deles é essa palavra aqui. A palavra de Deus. Pregação da palavra de Deus. Nós também, infelizmente, vamos encontrar vários falsos crentes. Não são só os falsos mestres. Tem muito falso crente também. Eles não têm outra motivação. Tanto os falsos mestres quanto os falsos crentes. É de virtuar a fé dos outros. Pessoas instáveis, difíceis de lidar, afeitas a discussões inúteis, fábulas, genealogias e muitas outras coisas. Elas nem se firmam na palavra e nem querem deixar os outros se firmar na palavra. Nós vamos ter que lidar com firmeza com essas pessoas e ensinar, exortar os demais com toda longanimidade e doutrina. Versículo 8. Ele diz: produzir, pois, frutos dignos de arrependimento. O que são frutos dignos de arrependimento? Obras que fossem apropriadas para alguém que tinha deixado o pecado e tinha se voltado para Deus. Mateus 7,16. Pelos seus frutos o conhecereis. Colhem-se porventura hoje dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Você sabe. Você conhece. Quem dá fruto, você conhece. Quem é crente de verdade, você conhece. Quem prega a palavra fielmente, você conhece. O batismo de João não era uma garantia de salvação, mas um chamado para uma vida nova. Até porque o batismo não salva ninguém. Tenta essa realidade. O batismo não salva ninguém. Nós somos salvos pela graça, mediante a fé. O batismo é um momento de reconhecimento visível de que quem o recebe já é salvo e já faz parte da igreja invisível do Senhor, que vai subir com ele triunfante depois de ter militado aqui na terra. Então você é recebido na igreja visível, porque você já faz parte da igreja invisível. Versículo 9 ele diz: e não comeceis a dizer entre vós mesmos, temos por pai Abraão, porque eu vos afirmo que destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. O local onde ele estava tinha pedras, e ele aponta para aquelas pedras e diz: Deus pode suscitar delas filhos a Abraão. A descendência genealógica de Abraão, ou de qualquer pai ou mãe piedosos, não é suficiente para salvar ninguém. Mas meu pai era crente. Maravilhoso isso para ele. Eu quero saber, você é crente? Mas meu avô era uma bênção. Ser tu uma bênção. Seu avô foi, mas você precisa ser hoje. Ah, mas eu venho de uma linhagem de vários e vários. Se você não for, você quebra essa linhagem facilmente. Nós precisamos ser independentes. Veja que na realidade do Evangelho nós percebemos inúmeras pessoas que nunca tiveram
uma pessoa de suas famílias convertidas. Mas elas fazem parte do plano eterno de Deus. E elas seguram nas promessas que aqui estão e vivem para a glória de Deus. E a partir delas, pessoas das suas famílias poderão conhecer a verdade do Evangelho. Não depende da sua hereditariedade, não depende da sua descendência. E aí eu vou mais além, não depende de quem quer, não depende de quem corre, depende de Deus usar a sua misericórdia. Mas meu pai foi, mas meu avô foi, meu tataravô foi. Se Deus está com você, se você faz parte do plano eterno dele, você também será. Mas não confie na fé dos outros, não pecaram na fé dos outros. Tenha fé no seu coração, faça o que é certo para Deus. Destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. É difícil a gente olhar para pedras e perceber que aquilo ali pode virar homens, filhos para Abraão. Essa figura parece ser inimaginável para quem está escutando, tanto para o povo daquela época como hoje. Só que a gente já tem uma porção das Escrituras que nos faz compreender esse texto. Porque a obra graciosa de Deus é tal que os corações de pedra são transformados em corações de carne. É isso que ele quer dizer. Ezequiel 36, 25 e 26. Então aspergirei água pura sobre vós e ficareis purificados. De todas as vossas imundícias e de todos os vossos ídolos vos purificarei. Dar-vos-ei coração novo, porém dentro de vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra e vos darei coração de carne. Vocês fariseus, vocês saduceus, venham até mim, querendo ser livrados da ira vindoura. Vocês não têm sinceridade no coração. Eu vos digo que dessas pedras Deus pode suscitar pessoas que de fato vão honrá-lo com sinceridade. Ou seja, daqueles mais duros, daqueles que mais repudiavam o Evangelho, Deus pode tirar pessoas que têm fé e na palavra. Versículo 10, para encerrarmos: já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. O reino vindouro de Deus traz com ele um juízo iminente. O Senhor retorna e com ele o juízo. Quando Cristo vem a primeira vez, ele vem com uma mensagem de salvação. Ele vem como o que anuncia as boas novas. E quando ele volta, ele voltará como justo juiz. Salmo 96, versículo 13: na presença do Senhor, porque vem julgar a terra. Julgará o mundo com justiça e os povos consoante a sua fidelidade. E o Sofonias 2, versículos 1 e 2: concentra-te e examina-te, ó nação que não tens pudor, antes que saia o decreto, pois o dia se vai como a palha, antes que venha sobre ti o furor da ira do Senhor. Sim, antes que venha sobre ti o dia da ira do Senhor. Aquele que não faz a vontade de Deus, aquele que não se dobra diante do senhorio de Deus, aquele que não mostra frutos de arrependimento, já está posto o machado à raiz das árvores. A árvore que não produz bom fruto é cortada e é lançada ao fogo. E que fogo é esse? Essa é uma imagem, é uma figura do inferno. Não existe meio termo. Quem for fiel a Deus, por obra dele, conduzidos por ele, quem perseverar até o fim de fato, receberá a vida eterna. Quem não, cortado e lançado ao fogo. E não tem segunda chance. Até porque já estamos na segunda chance. Nós estávamos mortos, mas fomos vivificados com Cristo. Essa é a vida que Deus nos deu para viver para Ele, para o louvor da sua glória. E a gente não pode desperdiçar essa vida fazendo coisas que não são para a glória de Deus. Nós entendemos por esse texto que é aquele que se coloca nas mãos de Deus para a pregação do Evangelho e que vai enfrentar muita coisa
seja onde for que Deus o colocar, ele precisa pregar como os antigos pregavam. A mensagem é a mesma: arrependam-se. Ele precisa se portar com humildade e desaparecer para que a glória de Deus apareça. Ele precisa compreender que aqueles que vão aparecer como falsos mestres precisam ser combatidos e os falsos crentes admoestados. E aqueles que estão firmes na palavra precisam ser alimentados em uma dieta sadia. Dessa maneira, nós estaremos fazendo aquilo que fomos chamados para fazer. E a Igreja de Deus continuará firme e forte para a honra e glória do seu santo nome. Deus nos abençoe e nos guarde de todo mal e nos guarde de não sermos fiéis a Ele.